A Globo parece que finalmente se rendeu ao Lula e à principal discussão do momento e fez uma longa reportagem no jornal O Globo sobre a necessidade da participação do Estado em situações como a tragédia do Rio Grande do Sul. Uma discussão que muita gente tentou evitar, mas ela se impôs e precisa ser imposta ainda mais nesse momento que Flávio Bolsonaro está querendo forçar a privatização das praias brasileiras. Privatização motivada pelo quê? Pela especulação imobiliária, sempre a especulação imobiliária, a principal motivadora do caso Marielle Franco. De novo, Flávio querendo facilitar a vida dos especuladores imobiliários. Mas o que você acha desse projeto de privatizar a praia? E essa politização a respeito do Rio Grande do Sul? É necessária ou não? Se você gostou, claro, deixa o like e se inscreva no canal. A Globo, pessoal, no jornal o Globo, fez uma longa reportagem sobre o desastre do Rio Grande do Sul e a participação do Estado. É muito interessante porque o jornal cobrou uma maior participação em investimentos para prevenção e reconstrução. É claro que a reportagem ela teve outro mote, os contratos de concessão. Contratos esses que o governo faz, parcerias público e privadas. Por exemplo, olha, eu tenho aqui essa rodovia, ao invés de eu, Estado, gerenciar essa rodovia, o que eu vou fazer? Eu vou entregar para a iniciativa privada e por um prazo longo de 20, 30, enfim, por um prazo determinado, tudo que for feito nessa rodovia, uma parte vai ser a cargo da iniciativa privada e uma parte dos dividendos ou dos lucros virá para o Estado. É assim que funciona esses contratos de concessão. Só que muitos desses contratos foram feitos no século passado. E aí o que acaba acontecendo? O mundo mudou, nós tivemos uma mudança ambiental nesses últimos 30 anos e vários desses contratos não estavam prevendo desastres como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E sabe a quem fica o ônus de um desastre como no Rio Grande do Sul, nesses contratos de concessão? Fica a cargo do poder público. Então o Globo questionou justamente isso. Só que como que você vai aplicar mais dinheiro para prevenção e reconstrução se há uma pressão, inclusive pelo próprio jornal o Globo, para que o governo corte gastos? Não dá. É uma discussão inevitável. Tentaram abafar de todas as formas, o Lula começou a colocar essa discussão, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma questão de politização. O Eduardo Leite falou: ora, nós tínhamos uma outra agenda prioritária, era a agenda fiscal. Nós sabíamos o que poderia acontecer, mas paciência, né? Fizemos aquilo que as elites econômicas desejam. É uma discussão que precisa ser feita. Porque o que acontece? Quando nós temos um desastre, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, quais são as pessoas afetadas? Como o Lula bem falou, as pessoas mais pobres. E todos nós somos afetados. Porque o que aconteceu agora? Você vai ter um aumento da inflação, porque o preço de alguns alimentos vai ficar mais caro. Você vai ter também uma despesa governamental para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso pode extrapolar o limite de gastos do governo, então você vai ter aumento de gastos, aumento da pressão das elites, você vai ter um aumento da inflação, e aumento da inflação, aumento da desaprovação do governo, facilitando a volta de um governo de direita que vai cortar benefícios sociais lá na frente, como o Bolsonaro fez no passado. Esse é o problema. E agora nós temos uma outra discussão que vem também nessa esteira, que é uma discussão que vai ter impactos ambientais, que é a privatização das águas, que é a privatização das praias. Um projeto que está sendo tramitado no Senado com relatoria do Flávio Bolsonaro. Porque hoje as áreas de marinha, ou seja, as praias, até mesmo as encostas de rios, elas são de propriedade da União. É público. Só que esse projeto fala que a União ela vai repassar isso para os estados e municípios. E os estados e municípios poderão repassar para a iniciativa privada, para a construção de imóveis, mas também se você quiser cercar ali a praia, eu vou ter a concessão e você vai poder cobrar para entrar na praia ou para construir condomínios. É claro que isso afeta, porque você cria ainda mais segregação econômica, você cria uma diferença entre os ricos e pobres, você aumenta essa exclusão social e o pior, você acaba promovendo ainda mais os desastres ambientais. Porque a iniciativa privada administrando, você não vai ter a fiscalização adequada. E nós estamos vendo o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Você tem um avanço ambiental que é contido pelas águas. É só ver o que aconteceu
em Balneário Camboriú. O desastre que aconteceu com a praia. Tentaram avançar a praia porque construíram um monte de prédio. Agora a praia faz sombra, tentaram avançar a praia, o que acabou acontecendo não deu certo, a praia artificial que eles tentaram criar, e isso vai acabar acontecendo também. Tudo para privilegiar a especulação imobiliária. E é sempre a especulação imobiliária, porque o Flávio Bolsonaro era alguém, ou é alguém, que a gente ainda não sabe se ainda tem negócios lá no Rio de Janeiro, com imóveis. Muitos imóveis. Imóveis em regiões comandadas até pela milícia do Rio de Janeiro. E nós ficamos sabendo, com o depoimento do Rony Lessa, gravado na delação premiada, divulgado pelo Fantástico, que a principal motivação para que Marielle fosse exterminada era justamente o impeditivo, o entrave que ela criava para o avanço da milícia com a especulação imobiliária. Flávia do Rio de Janeiro. Quais são as áreas do Rio de Janeiro que vão ser privatizadas, as áreas de praia que vão ser privatizadas? E aí você começa a especular qualquer coisa. Sempre Flávio Bolsonaro atuando para a especulação imobiliária, principalmente no Rio de Janeiro. Isso, pessoal, mostra o conflito que nós temos no Brasil, que o jornal o Globo tenta segurar, mas tem que soltar, não tem jeito, que é o conflito de classes que nós vivemos. A tragédia do Rio Grande do Sul exemplifica esse conflito de classes, porque você tem a população menos favorecida que vai sofrer, enquanto as elites econômicas, um bilionário como, por exemplo, o Silvio Santos, vai ser afetado por aumento de preço de arroz? É claro que não. As praias privatizadas, quais serão as praias privatizadas? As melhores praias. É a discussão, é um conflito de classes. E nós temos isso dentro, hoje, do governo. Porque Lula foi vitorioso com uma frente ampla, mas com um programa de esquerda. E você tem um Congresso conservador. E Lula é a pessoa que consegue conciliar esse conflito brasileiro. O conflito da população que votou em Lula por um projeto de esquerda, porque a população brasileira quer governos federais de esquerda, diante de um Congresso conservador e das elites econômicas pressionando, criticando o governo que não pode gastar. E aí vem o desastre do Rio Grande do Sul e os caras ficam completamente em silêncio. E Lula que tem a dificuldade também, porque o orçamento da União está nas mãos do Congresso, uma parte considerável. Então o que Lula precisa fazer? Usar empresas estatais, como no caso da Petrobras, para ter um controle maior na realização de investimentos. A Petrobras é uma empresa de capital misto. Ela é uma empresa pública, com função social, e uma empresa privada. Só que aí você tem esse conflito brasileiro dentro da Petrobras. Por quê? Porque os acionistas, eles querem que a Petrobras dê somente dividendos. Não querem que a Petrobras cumpra a função social. Então você tem o conflito de classes dentro da Petrobras. A discussão que todo mundo quer evitar. E aí há todo o boicote ao governo Lula, dizendo que o governo ele é descoordenado, que o governo tem conflitos internos, que o Haddad e a Simone Tebet são sabotados, como a revista Veja fez uma reportagem mentirosa. Porque a função de Haddad e de Simone Tebet é de equacionar os interesses que existem para fora do governo, para fora da frente ampla, ou dentro da frente ampla, interesses do mercado, dentro do projeto de esquerda que é o do Lula, que é um projeto de redução da desigualdade social. Só que é claro que você vai ter visões conflitantes dentro de uma organização. E conflitos dentro de organização é a coisa mais são as coisas mais normais do mundo. Você vai ter o departamento de marketing brigando com o departamento de produção, com o departamento financeiro, isso é normal. Mas há esse boicote, por quê? Porque o neoliberalismo, que é o modelo que esses veículos de comunicação, esses comentaristas políticos defendem, está decaindo. Está em crise no mundo todo. Nós vimos o que aconteceu. Nós vimos o projeto Bolsonaro, nós vimos os outros projetos de extrema-direita, nós vimos o que aconteceu na pandemia. O Estado precisou intervir. E Lula, fazendo um pouquinho só de investimento social, o país já cresceu. A discussão no Rio Grande do Sul, que os veículos de comunicação não estão conseguindo segurar, vai fomentar esse debate sobre qual modelo é o melhor. E ninguém vai conseguir segurar essa discussão. Por isso que é importante para esses veículos boicotarem o governo Lula. Porque quando a população percebe, abre os olhos, que um governo de esquerda com um pouquinho de social-democracia surte efeito, os caras se desesperam.